Unidade 3, Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 10.1, Conteúdo: Esportes coletivos. Habilidade: identificar as características dos esportes coletivos. Oi, gente! E vamos lá prosseguir com a nossa aula, chamando o nosso desafio do dia. Então, como vocês viram, hoje, a nossa unidade 3 começa falando a respeito dos esportes. E o desafio do dia tem tudo a ver com a nossa aula, Eu quero que vocês observem essas 4 imagens e que vocês respondam o seguinte questionamento. Qual a diferença entre esses esportes? Então, nós temos aí natação, judô, basquete e vôlei. E aí, qual é a diferença? Isso é o que vocês irão me dizer, tá certo? Então, vamos prosseguir. Vamos iniciar a nossa aula. Então, eu peço primeiramente que vocês observem o nosso cenário, Nós temos vários tipos de esportes aqui. Se vocês observarem bem, apesar de serem esportes, eles são diferentes em seus fundamentos, em suas características, em suas roupas, as suas vestimentas. Isso a gente vai descobrir na nossa aula. Quais são essas diferenças? E quais são as características de cada um desses esportes? Mas, primeiramente, nós vamos ao conceito de esporte. O que é esporte? Vamos lá? Então, são práticas ou jogos que diferenciam por adotar um caráter competitivo e regras oficiais, ou seja, envolve disputa entre equipes e indivíduos, tendo como critério de julgamento os pontos. Então, são práticas esportivas que têm um caráter competitivo e regras oficiais. Eu quero que vocês deem uma olhadinha novamente na cartela e observem aí as imagens que está aí abaixo. Então, são 4 tipos de esportes diferentes. Se vocês observarem, possuem todas essas características do conceito, eles são de caráter competitivo, possuem suas regras oficiais, tá? E vai desenvolver o quê? Uma disputa, seja ela entre equipes e indivíduos. Então, para vocês entenderem um pouco sobre a classificação desses esportes, dos esportes, eu trouxe aqui alguns personagens aqui para vocês observarem. Então, aqui nós temos um time de basquete. O que vocês observam nesse time de basquete? Que tem uma quantidade de pessoas que assim formam um time, um grupo, eles possuem uma vestimenta, o equipamento utilizado lá na ponta, que é a bola de basquete, ela é diferente da bola de futsal, da bola de futebol de campo, da bola de vôlei, da bola de handebol, ou seja, ela possui as suas características próprias. Então, aqui nós temos um esporte de grupo e a gente pode caracterizá-lo como, na verdade, classificá-lo como um esporte coletivo, ou seja, que possui a presença de várias pessoas que juntos formam um time e, dependendo do objetivo do jogo, eles vão aí trabalhar juntos para chegar ao seu objetivo final, que é o quê? A marcação de pontos, tá certo? Mas, ao mesmo tempo que eu trago para vocês esse time de basquete, eu tenho um outro personagem para demonstrar para vocês, que vocês já vão ver uma grande diferença, que é o tiro com arco. Vamos lá? Então, aqui nós temos o nosso personagem, o nosso atleta, que faz o tiro com arco. O que vocês percebem de diferente lá para os primeiros personagens? Aqui nós temos somente um jogador, um competidor, uma pessoa que vai fazer aí a disputa. Então, esse tipo de esporte que ele está fazendo, nós chamamos de esporte individual, onde a meta dele vai depender somente dele, ali na hora do jogo, e também de todas as pessoas que os treinam, Que o treinam, na verdade. Então, aqui nós temos tiro com arco, que é um esporte individual. Mas, nesse momento, nós vamos focar a nossa atenção
somente para a questão do esporte coletivo. Vamos ver quais são as suas características, quais são as suas diferenças dos esportes individuais, tá? Para que vocês aprendam direitinho. Então vamos lá. Primeira característica do esporte coletivo é que ele é um esporte desenvolvido em equipe. Então, observem aí embaixo, nós temos 4 esportes diferentes que são feitos em equipes. Nós temos o futebol de campo, o vôlei, o handebol e o basquete. Outra característica é que eles são feitos em disputa, né? Disputa entre 2 times. Então, primeiro, é uma equipe que vai disputar com outro time. Então, a gente dá o nome de esporte coletivo. Se vocês observarem bem, olha só, todos eles têm a presença aí de uma bola que vai se diferenciar em relação a material, peso e forma também. Não são somente esses 4 aqui, nós temos outros tipos de esportes coletivos também. Além dessa característica de ter a presença de um time e a disputa ser feita com outro time, nós temos outras características muito importantes que vocês vão ver agora. Então, o esporte coletivo, ele tem 3 pontos, que está relacionado à organização. Então, o time que vai disputar, ele precisa ter uma organização que nós vamos já ver do que se trata. Ele também vai contar com técnica, com o item técnica, e o outro item é a tática, tá certo? Então, a técnica tem a ver com a questão dos fundamentos e a tática tem a ver com o sistema de defesa e também de ataque, certo? Então, vamos ver o que significa cada um desses 3 pontos, né, que caracterizam também o esporte coletivo. Então, primeiro relacionado à organização. Então, para todo tipo de esporte de competição, tem que ter uma organização. Então, as equipes, elas vão ser treinadas dentro de uma organização, né, que já puxa a questão da técnica e da tática para desenvolver estratégias de ataque e defesa. Ou seja, para ela atingir o objetivo, ela precisa se organizar, tanto tecnicamente quanto na tática, que vocês vão já entender o que é esses 2 termos, tá certo? Para poder desenvolver estratégias para chegar ao seu objetivo. Falando de técnica, o que é a técnica dentro de um time? Ela se refere a toda ação ou movimento realizado durante o jogo, que muitas vezes caracterizam o esporte. A técnica, ela está ligada um pouco à questão dos fundamentos, né? Olha só, observe mais uma vez. Se refere a toda ação ou movimento realizado durante o jogo, que vão realmente caracterizar esse tipo de esporte. Se vocês pegarem o vôlei, fizerem um estudo de todos os seus fundamentos e depois pegar o futsal e fizer o estudo do seu fundamento, você vai ver que são diferentes, que cada um possui a sua própria característica, os seus próprios fundamentos. Então, os fundamentos estão inteiramente ligados à questão da técnica. E o que seria a tática? A tática, ela já vai se referir às estratégias utilizadas pela equipe para realizar uma ação ofensiva ou defensiva, tá? Então, se a técnica está ligada aos fundamentos que vão caracterizar esse esporte, a tática está ligada às estratégias de ofensiva e de defensiva, ou seja, são os sistemas táticos, né? Ou para proteger mais ali o espaço do seu campo, ou para invadir, que no caso é o ataque. Quando você decide defender mais ali a sua área de pontuação, a sua área do gol, você está tendo uma ação defensiva. Agora, se você coloca mais jogadores para atacar, você tem o quê? Uma tática de ataque, tá certo? De ofensiva. Então, essas são algumas características relacionadas ao esporte coletivo.
E para vocês saberem, né, quais são esses esportes coletivos, eu trouxe alguns aqui para vocês observarem. Vamos lá? Então, primeiramente, nós temos o futebol de campo, né? Vocês sabem que é um esporte muito praticado, tanto é que a gente tem a Copa, né, que é um evento inteiramente ligado à questão do futebol. O seu criador foi Charles Miller. Então, assim como outros esportes, né, o futebol também tem a sua história. Vamos prosseguir? Vamos ver qual é o próximo esporte? Nós temos aí o nosso vôlei. O vôlei também criado por William George Morgan. O handebol por Carl Schellens. O basquete por James Naismith e o futsal Juan Carlos Seriani Gravier. Então, esses 4 foram aí os grandes criadores dos grandes esportes que nós conhecemos. Então, mais uma vez, vamos rever aqui os esportes coletivos, né? Eu já peço que vocês observem aí. Tem mesmo todas as características que eu falei para vocês relacionadas à questão da organização, da técnica, da tática. E aí, tem ou não tem? Tem, né? Cada um desses esportes aqui apresentados, eles possuem o quê? As suas próprias regras oficiais, têm os seus próprios fundamentos, tá certo? Então, esses aqui são alguns exemplos de esportes coletivos. Vamos lá? Então, o corfebol vem da palavra corfe, que é igual a cesta, ou seja, já temos uma dica, é um esporte que utiliza uma cesta. Então, ele pode ser escrito tanto com C quanto com K, como vocês estão vendo aí. Corfebol ou corfebol, tá? Esse jogo, ele tem origem holandesa, lá de 1902, tá? E ele foi criado por um professor de educação física, chamado de Nico Broekhuizen. Nico Broekhuizen, tá certo? Então, este moço que vocês estão vendo aí do lado, este senhor, ele foi o grande responsável pela criação desse esporte. E apesar de a gente não ouvir falar muito do corfebol, ele já apareceu aí em algumas competições, como vocês irão ver aqui um pouco da sua história. Então, o corfebol ele apareceu nos Jogos Olímpicos como um jogo de demonstração. Lá em 1920, né, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, e também no ano de 1928, Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda. E em 1933 foi fundado a Federação Internacional de Corfebol. Quando se funda uma federação, já dá para a gente perceber que o jogo, né, o esporte, ele já está tendo um status maior, ele já está criando um status maior. Então, observem aí essa imagem que nós temos na nossa cartela, que é uma imagem já que retrata lá os primeiros jogos. E por essa imagem já dá para vocês perceberem os equipamentos que são utilizados e a forma como é praticado, a forma como é jogado, tá certo? Então, o corfebol é um esporte coletivo que é centenário, né? E que já teve algumas demonstrações aí nos Jogos Olímpicos, que é um evento grandioso, tá? Agora nós iremos ver algumas características específicas desse jogo, que é o que faz ele ser bem interessante. Então, a gente começa pela composição dos times, tá? Os times, eles são mistos, ou seja, eles têm a presença de 4 homens e 4 mulheres, totalizando 8 jogadores, sendo que em quadra ficam 2 homens e 2 mulheres em cada time, e os outros, né, são os reservas. Então, cada time oficial possui 8 componentes, 8 jogadores, onde são 4 mulheres e 4 homens. Para a quadra, só entram 2 homens e 2 mulheres e os outros 4 ficam de reserva, tá? E a marcação nesse jogo sempre vai ser homem a homem e mulher com mulher, tá? Ou seja, eu que sou mulher só posso marcar
jogadoras mulheres, não posso marcar os meninos, assim como os meninos só podem marcar outros meninos do outro time, tá certo? Então, para quem se assustou um pouco, professora, mas homem com mulher jogando o mesmo esporte, eles tiveram todo esse cuidado na hora de criar esse tipo de jogo, para que não tivesse tanto contato físico, tá certo? Outra característica, além da composição desse time, está relacionada ao tempo de jogo. São 60 minutos dividido em 2 tempos de 30 minutos, tá? Lembrando que passou os 30 primeiros minutos, os times trocam de lado, né, e continuam o jogo, tá? Outra característica do jogo é que a cada 2 cestas, os jogadores do time trocam de zonas, ou seja, os defensores viram atacantes e os atacantes viram defensores. E aí, mais uma vez, só olhando a imagem já dá para a gente perceber como ele é praticado. Então, fiquem de olho aí na imagem. Vocês percebem que nós temos uma cesta enorme e até traz aí a aparência do basquete, mas é um jogo super diferente, tá? Nós temos aí esta cesta enorme, onde o time ele tem que fazer ponto nessa cesta. Aparentemente parece muito fácil, mas lembrem-se que o basquete nós temos lá a tabela de referência, ou seja, quando bate na tabela, a bola ainda tem a possibilidade de cair dentro do cesto. No corferball, não. Se não tiver uma boa mira, a bola passa direto e você não faz pontuação, tá certo? Vocês vão já entender um pouquinho mais de como se é praticado. Além da composição do time, do tempo de jogo, do jogo em si, a quadra também de corferball, ela é diferenciada. Então, eu quero que vocês observem aí a nossa quadra, né, e já vejam aí a questão do seu tamanho. Então, a quadra de corferball é uma quadra retangular de 40 metros de comprimento por 20 metros de largura, dividida em 2 metades e também com 2 postes de altura, né? 3,5 metros. Então, olha só, nós temos aqui o comprimento e a largura, né? Um espaço bem grande, onde essa quadra ela se divide ao meio justamente para ficar um time aqui, né? E outro time aqui, ou vice-versa, tá certo? E cada uma dessas zonas vai ter aqui o nosso poste de 3,5 metros de altura. É muito alto. Por isso que eu digo a vocês, é um jogo completamente diferente do basquete. Porque aqui o nosso atleta, ele precisa ter o quê? A habilidade de acertar a bola de primeira aqui no nosso cesto, né? Porque senão passa direto. E assim como as outras quadras, nós temos aqui a linha final, nós temos as marcas de penalidade, que é aqui, onde vocês estão vendo aqui o círculo branco, assim como a linha central, a linha lateral. O que é importante que vocês aprendam? É que é um espaço, né? É uma quadra onde se divide ao meio, onde cada zona dessa quadra, cada lado dessa quadra tem um cesto, aí um poste com cesto ao final de 3,5 metros. Então é um jogo bastante interessante. E falando um pouco mais a respeito das características desse esporte, eu quero que vocês agora olhem novamente os equipamentos utilizados. Primeiro, o poste e também a bola utilizada. Então, vamos lá? Já observem aqui do meu lado. Lembrem-se, esse poste que vocês estão vendo, parece que ele está da minha estatura, né? Da minha altura, mas é muito maior que isso. São 3,5 metros, tá certo? Eu tenho só 1,60, né, de altura. Imagina mais uns 2 metros para cima, né? 1 metro e pouquinho para cima. Então, é bem grande. Então, os jogadores eles precisam ter essas habilidades bem trabalhadas, principalmente aí o quê? O da mira, né? Questão do espaço e tudo mais. Então, esses aqui são os equipamentos utilizados no nosso corferball.
A bola, ela é uma bola diferenciada também das demais modalidades, tá certo? Vamos ver algumas regras do Corfebol para que vocês entendam melhor esse jogo? Então, vamos lá. Então, o início do jogo, tanto o início quanto o reinício, eles vão ser feitos no meio do campo, ou seja, naquela divisória que vocês viram, tá? Cada cesta, ela vale 1 ponto. Próximas regras. É proibido tocar na bola com a perna, com o pé, com o joelho ou com o punho. É proibido bater ou tirar a bola das mãos do adversário ou de um companheiro. E aí vocês devem se perguntar, professora, mas como é que eu vou pegar essa bola? Quando ela estiver o quê? No ar, né? Quando, vamos supor, o meu oponente ele vai jogar para o outro do time dele, eu tenho que aproveitar esse momento para pegar essa bola. Lembrem-se, eu não posso bater ou tirar das mãos nem do meu adversário e nem do meu companheiro de time. Além disso, não vale aí o contato com a perna, com o pé, com o joelho ou com o punho, é sempre com as mãos. Vocês podem até ver que o Corfebol ele é um pouco misturado, né, de handebol com basquete, certo? Outra característica é que é proibido correr ou andar com a bola ou driblar a mesma. Ou seja, quando você toca nessa bola, ou você lança ela para o cesto, ou você lança para o seu companheiro. Eu peguei a bola, eu não posso andar. Pelo contrário, eu parei e faço algum movimento com ela. Tá certo? Então, essas são algumas características do Corfebol. Mais uma vez, as características principais. É um jogo que permite o quê? Um time misto. É um jogo de time misto, com homens e mulheres, onde cada equipe em quadra conta com o quê? Com 4 jogadores, sendo 2 homens e 2 mulheres. Lembrem-se, a marcação ela só acontece homem com homem e mulher com mulher. Você não pode bater ou tirar a bola da mão do seu oponente e nem do seu companheiro. Assim também como toque com pé, perna, punho, não é permitido, tá? Então é um jogo muito interessante. Mas além de todas as características que eu falei, o Corfebol ele tem benefícios que vão além da questão da saúde. A gente sabe que quando a gente pratica um esporte, a nossa saúde ela é mantida, né? Lógico, se a gente tiver aí o equilíbrio na alimentação e no descanso também. Mas esse tipo de esporte, o Corfebol, ele traz outros benefícios relacionados à questão social, tá certo? Vamos ver quais são? Então, primeiro, é um jogo que faz a inclusão das mulheres, né? Ou seja, é um jogo onde permite que as meninas brinquem com os meninos. E o mais interessante também é a questão do trabalho em equipe, ou seja, os 4 jogadores, seja ele homem ou seja ele mulher, eles são importantes para atingir o objetivo, que é a marcação de pontos. Então, além dos benefícios relacionados à saúde, a gente também tem os benefícios relacionados à questão do social, né, de você interagir com o outro. Normalmente, na fase que vocês estão, né, vocês não gostam de brincar muito com os meninos, porque eles já têm umas ações um pouco mais fortes, né? Mas esse esporte tem tudo a ver com vocês, dá para praticar aí tranquilamente.